Eu visitei a Nova Inglaterra há 2 anos com uma equipe brasileira para analisar escolas, coisa que eu faço muito no mundo todo, e havia uma professora alfabetizando crianças sem lápis e caneta, só com tablet. E uma das professoras do meu grupo, da USP, horrorizada, diz: o que acontece com essa criança quando não tiver lápis? E a professora, muito inteligente, disse: o mesmo que a senhora quando não tem computador, né? Não escreve. Sem instrumento de escrita a gente não escreve. Tanto faz se seja uma caneta ou um computador. A única vantagem é que numa ilha deserta eu posso escrever na areia SOS. E um jovem vai ficar procurando sistema para mandar um pedido de socorro. Mas é uma mudança muito rápida, gente. Eu fiz provas nisso. Eu sou especialista em mimeógrafo. É outra habilidade inútil que a minha biografia me deu. Tantos colegas eram alcoólatras por essa causa. De manhã cedo o mimeógrafo começava a rodar. A gente sabe imprimir coisas com mimeógrafo, rodar provas com mimeógrafo. Eu sei dar uma aula com retroprojetor. Eu sei fazer uma lâmina de acetato com o conteúdo da aula. Fiz muito isto. Ou seja, há uma mudança no conhecimento. Eu mostro aqui uma enciclopédia e penso: eu sei procurar numa enciclopédia. Não há um sistema de busca, existe uma ordem alfabética. Eu fui criado para um mundo que não existe mais, um mundo que desapareceu, um mundo que se tornou obsoleto à medida que eu cresci. E eu aprendi tecnologia, porém, eu aprendi como segunda língua. E todos os que vieram muito depois de mim aprendem como língua nativa. Essa é uma diferença grande. Para saber a idade de uma pessoa, façam perguntas como: o cabo é HDMI ou USB? E pronto, vocês já terão uma pista muito grande. Observem como a pessoa digita: um só dedo, mais de 30. 2 polegares, menos de 30. Observem como a pessoa insere imagens nas mensagens de WhatsApp. Os jovens inserem mensagens adequadas. Os adultos jogam muitas figurinhas, mas não têm a menor ideia do que aquilo significa. Ficam botando o rostinho, mas nem conseguem ver bem, por causa da presbiopia, qual é o rostinho adequado. E ficam mandando, porque acham moderno ficar mandando essas coisas. Bem, o que aconteceu neste mundo líquido que o Bauman nos advertiu? Em primeiro lugar, dissolveram-se fronteiras, todas as fronteiras. Fronteiras de idade, fronteiras de tratamento, fronteiras de gênero. Fronteiras de gênero foram dissolvidas. Houve relativismo de valores, que é a nossa marca hoje. E a incerteza, como dizia um professor meu, é a marca contemporânea. Essas transformações são tão rápidas, tão volumosas, tão agitadas, que nós perdemos a referência. Lembrando que um homem que dormisse no ano de 1100 e acordasse em 1300, veria muito pouca transformação na Europa. Um homem que dormisse em 1980 e acordasse em 2015 não se comunicaria conosco. Se eu dissesse a ele, um homem de 1980 manda um torpedo, ele imaginaria uma batalha naval. Não, passa um what? Que? What? Não. Ele não saberia se comunicar, porque em 1980, em alguns lugares muito avançados, havia impressoras matriciais. Não havia mouse e havia teclados de fósforo verde do computador. Havia disquetes grandes. Disquete, jovem, anotem, depois o tio faz uma explicação. Vão anotando essas palavras: vintage, disquete. Isso. Esses dias eu traduzi um poema na Unicamp e aparecia a palavra petticoat em inglês e as pessoas: o que é isso? Eu disse: anágua. Aí silêncio. Silêncio. Anágua é o máximo. O que é comum? Confundir o fim de um mundo com o fim do mundo. Quando eu começo a dizer o mundo está acabando, significa que o meu mundo que me deu significado está acabando. O mundo que me traduziu está acabando. O mundo que eu aprendi a viver, o mundo das minhas novidades está acabando. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, nós íamos a Porto Alegre conhecer a escada rolante nas lojas americanas e tomar uma banana split lá em cima. Viemos conhecer e voltamos todo orgulhosos para o Colégio São José em São Leopoldo. A gente conhece a escada rolante. O quê? A escada sobe sozinha. A gente tem que dar um pulinho nela e ela vai. E ninguém acreditava, achava que a gente estava brincando com isso. Este é o meu mundo. Não é o século XV. Este é a metade para o fim do século passado. Este é o mundo que me formou. Este mundo passou rapidamente.
Por isso que meus alunos, eu disse, sempre me elogiam e dizem: professor, o senhor está bem para a idade. Porque alguém de 18 anos olha para alguém de 52 como eu e diz: nossa, que é um milagre, né? Eu vou ao banheiro sozinho, por exemplo, infelizmente, vou ao banheiro sozinho. Todas essas questões são questões de uma rapidez de fatos, que quando as pessoas olham para um ídolo do passado, para quem tem 14 anos é Xuxa. Quando falam de um ídolo do passado, é algo anterior à atual década. Isto significa que este quadro do Munch, o Grito, pintor norueguês, é o quadro fundacional da modernidade, pintado na década de 1890, há várias versões. Ele pinta o Estreito de Oslo, o Fiord de Oslo, ele pinta o céu alaranjado, provavelmente pela erupção do Krakatoa, e ele pinta esse mundo sem linha, desesperado, expressionista, sem muita tranquilidade. A modernidade líquida começa neste momento, com essa dependência tecnológica. Eu não acho que as pessoas eram mais felizes quando usavam subjuntivo. Eu estou comentando que nós estamos numa transformação de velocidade da linguagem, de tipologia da linguagem. Por isso que um ex-professor meu, Baudrillard, dizia que o século XVIII foi o século da Revolução Francesa política, o XIX da Segunda Revolução Industrial e o atual é o da incerteza. A atual revolução é a incerteza. São os alunos que subjetivam tudo. Tudo é subjetivo. Tudo depende unicamente do sujeito e deve ser apenas registrado e não vivido. Pessoas que fotografam alguém se afogando ao invés de ajudar. Eu fiz uma experiência muito interessante. Eu sempre desligo o celular quando eu começo a trabalhar, sempre, sem exceção. Eu nunca trabalhei com o celular ligado na minha vida, mas eu estava irritado com os meus alunos da pós que ficavam me acompanhando pelo celular. E aí eu fiz uma experiência pedagógica, bem professorzão. Eu deixei ligado e fiz falsamente que eu usava durante a aula, coisa que eu nunca fiz na vida e espero nunca fazer. Eles faziam uma pergunta, só um pouquinho, aí eu olhava o celular. No final da aula, eu triunfante fiz a pergunta piagetiana: vocês entenderam o que aconteceu hoje? E eles: não, professor, o que foi? Ninguém notou. Ninguém notou. O que significa isso? Que eu preciso morrer, é lógico. A geração seguinte precisa chegar, porque eles não se importam mais com o celular. Eu me importo no trabalho muito. Eu não me importo com o celular naquilo que ele pode me servir, mas quando eu estou trabalhando eu me importo muito. Eu fiz essa experiência que eu contei até num café filosófico, numa reunião com uma arquiteta, e ela atendeu o celular assim que nós sentamos. Eu esperei, depois ela atendeu de novo, eu esperei de novo. Na terceira vez tocou, era eu ligando para ela e dizendo: já que você prefere, vamos continuar pelo celular. É estranho, mas é uma questão de mudança. É uma questão de que a imagem é mais importante do que qualquer outra coisa. Registrar é mais importante do que qualquer outra coisa. Quer dizer, o mais importante é o que ocorre em todos os lugares e que é um gesto de simpatia, não há nenhuma antipatia nisso. As pessoas têm que tirar foto, inclusive comigo, como aconteceu 1.500 vezes aqui fora. Elas têm que tirar foto. Esta é a prova que eu vivi a experiência. Isso não é ruim, é simplesmente a imersão de uma nova característica. A imagem é a experiência. Não fotografou, você não viveu. É provável que uma criança de 1 ano tenha mais fotografias do que todo o século XIX teve. Eu não tenho da minha avó, de nenhum dos meus avós, nenhuma fotografia deles anterior ao dia do casamento. Era a primeira fotografia deles, no dia do casamento. E outra em alguma festa familiar. Isso em ambientes já urbanos. Este é o choque cultural. Eu sou submetido, eu sou exposto a uma velocidade cada vez maior e cada vez mais dados.